Para começo de conversa, o que é união de conjuntos? Bem, união, como o próprio nome já diz, é todo mundo junto. Quando você pensar em união de conjuntos, pense em todo mundo junto. Formalmente, nós poderíamos pensar assim, ó, união de dois conjuntos A e B é aquele conjunto que tem todos os elementos que estão em A e todos os elementos que estão em B. Então você pega os elementos de A, pega os elementos de B, junta todo mundo num conjunto só e você criou o conjunto A união B. Agora, é claro, você tem que lembrar de algumas coisinhas. Se em A e B houver elementos repetidos, você escreve esses elementos repetidos apenas uma vez. Tá? Não precisa escrever eles ali, aparecer mais de uma vez, não. Escreve os elementos repetidos apenas uma vez. E, obviamente, a ordem não é importante. Eu disse, mas espera aí, e como é que eu vou saber o número de elementos dessa união de conjuntos? Bem, a primeira maneira, depois que você termina de fazer a união, é contar um por um, você descobre quantos tem. Por exemplo, se no conjunto A houver 3 elementos, no conjunto B houver 2 elementos, a gente pensa assim, bem, quando a gente juntar, vai ter 5 elementos, certo? Bem, sim e não. Se os elementos que estão em A forem totalmente diferentes dos elementos que estão em B, quando você juntar os 3 de A com os 2 de B, a união B vai ter 5 elementos, concordo. Mas, se desses 3 elementos de A, um deles for igual a pelo menos um dos 2 elementos que estão em B, quando você juntar e fizer o conjunto A união B, como você só escreve o repetido apenas uma vez, você vai escrever os 3 elementos de A, e os de B, ao invés de você escrever 2, você vai escrever aquele repetido, já foi colocado lá no conjunto A, então você vai escrever apenas aquele inédito que está lá em B. Então o A união B, nesse caso, vai ter apenas 4 elementos e não 5 como a gente esperava, tudo bem? Por quê? Porque aquele que é repetido você escreve apenas uma vez. É claro que tem uma fórmula para isso, que você deve ter visto já por aí. Diz que o número de elementos da união é só você somar o número de elementos do conjunto A com o número de elementos do conjunto B. Menos, quer dizer, retirando os repetidos, aquele que repetiu, que é o número de elementos da interseção. Então, número de A mais número de B menos número da interseção te dá o número da união, o número de elementos da união do conjunto A união B. Tudo ok? Quanto à interseção, a interseção de dois conjuntos é o conjunto formado por aqueles elementos que estão ao mesmo tempo no A e no B. Quer dizer, interseção é só os comuns. Então você vai se concentrar, quando você quiser fazer a interseção entre dois conjuntos, digamos conjuntos A e B, você vai se concentrar, ao olhar para os dois conjuntos, você vai procurar aqueles elementos que estão tanto em A quanto em B. Os elementos que aparecem tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Você vai pegar esses elementos que estão repetidos nos dois conjuntos e esses elementos aqui vão formar a interseção. Então, o conjunto A interseção B é formado pelos elementos que estão tanto em A quanto no B. Tudo ok? Os inéditos não me interessam. Para formar a interseção, só me interessam os elementos repetidos. Então, se aparece em A e aparece em B, junta todo mundo aí, vai formar a interseção. Tudo ok? Como você só escreve os repetidos apenas uma vez, então você não vai ter lá um monte de elementos, vai ter só aqueles que estão tanto em A quanto em B. Por exemplo, vamos supor que o conjunto A seja um conjunto com os elementos 1, 2, 3. E o conjunto B seja um conjunto com os elementos 2, 3, 4. Ora, quando você olha para A e B, você já repara que os que aparecem tanto em A quanto em B são os números 2 e 3. Então, os números 2 e 3 que aparecem tanto em A quanto em B é o que vão formar o conjunto A interseção B, porque a interseção é só os comuns, são aqueles que aparecem tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Tranquilo? Pois bem, outra operação interessante é a diferença de dois conjuntos. A diferença de dois conjuntos A e B, a gente escreve como A menos B. É, menos. Mas você não vai subtrair os elementos, assim, se os elementos são números, você não vai fazer a subtração entre os números. Não é bem assim, tá? É mais a ideia de você arrancar pedaços. Por exemplo, vamos supor
que você tenha o conjunto A de novo formado por 1, 2, 3. E o conjunto B formado por 2, 3, 4. Tudo ok? Se nós fizermos A menos B, a dica é você olhar os caras que se repetem. Então, olha para o A, 1, 2, 3. Para o B, 2, 3, 4. Quem é que está se repetindo? 2, 3. Você está fazendo A menos B. Então, o A está na frente, certo? Beleza? Então, você vai pegar e arrancar do A os repetidos. Ora, se os repetidos são 2 e 3, então, o conjunto A menos B, você arranca os repetidos do A e vai sobrar só o 1. Então, o A menos B é o 1. Tudo ok? Então, qual é a ideia para fazer a subtração, a diferença de conjuntos? Você olha os repetidos e arranca esses repetidos do conjunto que está na frente. Se é A menos B, você vai tirar os repetidos do A. Vamos supor, com os mesmos conjuntos que a gente está trabalhando, A, 1, 2, 3 e B, 2, 3, 4, façamos B menos A. Perceba que agora o B está na frente, B menos A. Mesma coisa, eu vou olhar para os dois, para o B e para o A, vou olhar os repetidos. O B, 2, 3, 4. O A, 1, 2, 3. É claro que os repetidos são 2 e 3. Tudo ok? Então, do B, que está na frente, está B menos A. Então, do B, eu vou tirar esses repetidos, que também estão lá no A. É claro que se eu pegar o 2 e o 3 e tirar do A, o B menos A vai ser só o 4. Tudo ok? Então, para fazer a diferença de conjuntos, eu vejo se eles têm alguma coisa parecida. Se tiver, eu arranco isso do primeiro conjunto, daquele conjunto que está na frente, na hora que eu escrevo. A menos B, eu tiro do A. B menos A, eu tiro do B, porque é ele que está na frente. Pensei, mas espera aí. E se o A fosse 1, 2, 3 e o B fosse 4, 5, 6? Eles não têm nenhum elemento repetido. Não tem nada a ver um com o outro. E agora eu faço o quê? Bem, com um exemplo como esse, se você for fazer A menos B, só vai sobrar o A, porque não tem nada para tirar, fica só o A. Então, A menos B será o A. Se eu fizer B menos A, com dois conjuntos que não tem nada a ver um com o outro, vai sobrar só o B, porque não tem repetido para tirar. Ah, e aqui lembra uma coisa interessante. Você percebe que eles não têm nada a ver um com o outro. Se eu fosse fazer a interseção entre eles, não haveria interseção, né? Quando dois conjuntos não têm interseção, eles são chamados de conjuntos disjuntos. Tudo ok? Não esqueça disso. O que nós vimos hoje? Nós aprendemos a fazer união, interseção e diferença entre dois conjuntos A e B. Nós vimos que a união de dois conjuntos é todo mundo junto. Então você pega os elementos de A e escreve junto com os elementos de B. Se houver elementos repetidos entre eles, você escreve esses elementos repetidos apenas uma vez. Nós aprendemos também a fazer a interseção entre dois conjuntos A e B. E nós vimos que a interseção é só os comuns. Então, quando você for fazer a interseção entre dois conjuntos A e B, você olha o conjunto A, olha o conjunto B. O que tiver de igual entre os dois, é esses que você vai pegar para formar a interseção. Só o que tiver tanto no A quanto no B. O restante dos dois conjuntos você joga no mato. Vimos também que quando você observa esses dois conjuntos e vê que eles não têm nada a ver um com o outro, não há elementos repetidos entre um e outro, é sinal de que a interseção entre eles é vazia, portanto eles são chamados conjuntos disjuntos. Quanto à diferença de conjuntos, nós vimos que você vai olhar de novo os dois conjuntos e vai procurar as coisas que são parecidas, os elementos que são iguais. É como se você fosse buscar a interseção. E, se você estiver fazendo A menos B, você vai tirar esses caras parecidos do conjunto A. Se você fizer B menos A, você vai tirar os caras parecidos do conjunto B. Você sempre tira os parecidos do primeiro conjunto que está escrito lá na subtração. Tudo ok? Nós aprendemos essas três operações hoje, revisamos, né? Você relembrou muita coisa e eu espero que a gente possa se encontrar aqui no nosso próximo episódio.